Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo promovido pelo CEPREL, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, aqui de São Paulo. Estudo do livro O Consolador, à Luz da Doutrina Espírita. O livro O Consolador é um livro de autoria de Francisco Cândido Xavier. É um livro que possui perguntas, perguntas e respostas, perguntas que foram levadas pela mediunidade de Chico ao conhecimento de Emmanuel, e Emmanuel, através da mediunidade de Chico, procura nos trazer, nos ajudar na compreensão e nas respostas dessas perguntas. Estou tentando tirar o microfone, não estou conseguindo. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na pergunta de número 227 do livro Consolador. A pergunta do número 227, ela está dentro do bojo Iluminação. Nós já estudamos o item necessidade, e hoje... Não, 227. E hoje a gente vai estar dentro do Iluminação Trabalho, como adquirir. Só que antes de iniciarmos, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui todos reunidos, no intuito de aprofundarmos um pouco mais no conhecimento do Evangelho de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Mestre, que esteve conosco há mais de 2000 anos, vivendo o seu Evangelho. Essa vivência do seu Evangelho que hoje reflete, essa sua vivência que hoje reflete o Evangelho, que é o código moral de conduta do ser humano, e que nós sempre estamos com o auxílio das luzes da doutrina espírita, procurando conhecer cada vez mais e assim aplicar esses ensinos, aplicar essa vivência às nossas vidas, a fim de que a gente possa encontrar a paz e a felicidade. Agradecidos então a toda essa equipe espiritual, a esses nossos irmãos espirituais que nos acompanham, seja vocês que estão assistindo pela internet, seja nós que estamos aqui presencialmente, todos estamos mergulhados no hausto divino, no fluido cósmico universal do Criador, que permite que onde quer que nós estejamos, nós estabelecemos essa corrente mental, corrente essa que permite que a espiritualidade amiga possa nos inspirar, possa nos dar boas ideias, possa permitir que nós, assim, compartilhemos o que cada um de nós foi conquistando durante a vida, as nossas experiências, as nossas vivências, e assim, uns ajudando os outros, um ajudando o outro, conforme Jesus mesmo ali nos disse, amai ao vosso próximo, fazei ao vosso próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. E é nesse intuito, então, que nós damos iniciados os nossos estudos da tarde de hoje, uma prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Samuel, Sá, sejam bem-vindos. Aqui nós hoje no grupo local estamos com a Meg, o Edson e o Nivaldo. Daqui a pouco a gente deve ter também a Rosilene com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Semana passada nós encerramos aquele estudo que a gente havia proposto, sobre guerras e conflitos. As duas lives elas estão publicadas no canal do CEPREL, canal de estudos das obras de André Luiz CEPREL.
Aqueles que quiserem, é só ir até lá no canal que vão encontrar. Eu tenho rebatido algumas publicações do nosso irmão Simão Pedro de Lima. O Simão Pedro, há um tempo atrás, ele colocou o... Só um instante. Ele estudou há um tempo atrás o Código Penal da Vida Futura, o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, e eu tenho rebatido alguma dessas lives no nosso grupo, e para que as pessoas tenham ali, né, nós não vamos ter mais nenhum estudo esse ano, devemos iniciar novos estudos somente lá para meados de fevereiro do ano que vem, o primeiro mês de janeiro nós normalmente também não fazemos estudos diferentes desse, né, esses daqui nós vamos até o dia 16 de dezembro, né, o sábado, dia 16 de dezembro, e devemos retornar a esse estudo do livro Consolador na segunda semana de janeiro, provavelmente não no segundo sábado, mas no terceiro sábado de janeiro, a gente retorna os estudos do livro Consolador. E a gente está planejando o ano que vem também fazer um estudo de algum outro livro, às terças-feiras, das 20 às 21 horas, mas até lá eu estou rebatendo algumas dessas lives do nosso irmão Simão Pedro, e aqueles que quiserem, essa live também está no canal do próprio Simão Pedro, estou só apenas, vamos dizer assim, rebatendo, né, a mesma live para as pessoas que seguem o canal de estudos do CETREL terem ali uma continuidade, né? Eu gostaria de continuar estudando. O Simão Pedro fez 9 lives, né, relativo ao Código Penal da Vida Futura, os 33 artigos, né, do Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 do livro Céu e Inferno. E como são só 9 lives, eu também estou colocando elas meio que gradativamente. Já tem 4, faltam ainda 5, né? Eu normalmente estou colocando 2 por semana, uma por semana, para as pessoas também terem ali tempo de ir acompanhando, de ir pesquisando, né? Porque não basta só ouvir a live, né? O ideal é que você esteja com o livro na mão e lá fazendo suas próprias anotações, suas próprias referências. O nosso irmão Simão Pedro é uma pessoa que tem muito carinho, muito cuidado, né? Quando ele coloca as coisas, ele cita as referências, e a gente pode ir anotando essas referências, que ajuda bastante a gente no nosso próprio estudo. Mas nós estamos hoje aqui para estudar a pergunta de número 227 do livro O Consolador. Trata do tema iluminação, trabalho. Vamos abrir então a pergunta, fazer a leitura da pergunta e a resposta, e a gente abre então depois para a gente conversar um pouco a respeito disso. Pergunta de número 227. Deus concede o favor a que chamamos graça? Olha só que interessante, né? Deus faz favor, Deus é corrompido, pode ser corrompido, né? A ideia pode até ser dessa maneira. Né? Deus concede favor ao que chamamos graça, né? É algo que a gente poderia pensar nessa porta, né? Será que Deus pode ser corrompido? Né? Resposta de Emmanuel. São tão grandes as expressões da misericórdia divina, que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças. Olha, gente, basta hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, está um dia maravilhoso, um céu azul. Basta você dar uma olhada no céu, dar uma olhada ao que há à sua volta, que você vai ver o que é esse aluvião de graças, o que é essa bendita escola que nós estamos matriculados, né? Onde nós encontramos aqui todos os meios para que a gente possa alcançar os fins pelos quais nós ali escrevemos o nosso projeto reencarnatório. Quando nós estamos na erraticidade, nós ali normalmente, a grande maioria de nós, principalmente por já se tratar o mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós já tem ali consciência de fazer o seu projeto reencarnatório. Para que você possa levar adiante esse projeto reencarnatório, que é coberto pelas expressões da misericórdia divina, sem isso seria praticamente impossível, visto que nós ainda erramos muito. Erramos
pode-se utilizar mesmo o próprio termo do próprio evangelho, que é o pecado. O pecado, na verdade, nada mais é, a tradução do pecado é errar o alvo. Você tentou fazer alguma coisa, mas não foi feliz, ou isso não era o caminho melhor, o melhor caminho. E nós temos, pela misericórdia divina, pelas expressões da misericórdia divina, oportunidades, infinitas oportunidades, para que a gente possa retornar e refazer os caminhos, a fim de que a gente possa estabelecer o melhor. Possa ir em busca daquilo que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, em busca do homem de bem. O homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não conhece, eu sugiro a leitura, não é fácil. Realmente, olha, é um trabalho árduo. Mas se a gente não começa hoje, amanhã, hoje principalmente, né? Nada de postergar, né? Nada de procrastinar, né? A oportunidade é agora. Fazemos agora, né? Inclusive porque nós não temos, nós sabemos quando chegamos, mas nós não temos ideia de quando deveremos retornar à verdadeira pátria, à pátria espiritual, à erraticidade, para essa reavaliação e reprogramação. Então, nada de procrastinar. Vamos hoje fazer o possível, dentro daquilo que nós hoje possuímos em nossa mão. Não vamos esperar para praticar a caridade amanhã. Façamos a caridade com o que temos agora, neste momento, já. Nada de procrastinar. O favor divino, porém, olha que interessante, o favor divino, porém, uma conjunção adversativa logo depois dessa primeira, o favor divino. Como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca, a um rei humano, cheio de preferências pessoais, ou subornado, olha que interessante, né? Eu falei no início, né, se Deus poderia ser subornado, né, por motivos de ordem inferior. Bom, para que a gente possa entender esse parágrafo, a nossa pergunta é: o que você entende por antropomorfismo? Essa palavra é a palavra-chave desse parágrafo. Antes de ir para o parágrafo final, eu vou explicar o que é o antropomorfismo. Só que para explicar o antropomorfismo, eu preferi fazer uma pergunta: o que se entende por antropomorfismo? Deus como um ser antropomórfico. Eu coloquei essa pergunta no chat GPT, apesar de eu saber do que ela significa, mas como o chat GPT ia trazer uma construção melhor do que eu falando, eu resolvi colocar essa pergunta. Então, eu vou dar uma paradinha e vou abrir o chat GPT para falar sobre isso. Deixa eu achar aqui, achei. O que devemos pensar daqueles que veem um Deus antropomórfico, antropomorfismo. A interpretação de Deus como uma entidade antropomórfica, ou seja, agora vem a explicação, com características humanas, é uma perspectiva comum em muitas religiões e sistemas de crenças. Isso significa que Deus é apresentado com características humanas, com emoções, pensamentos, forma física e atributos semelhantes aos dos seres humanos. É aquela ideia de ver o Deus na Capela Sistina pintada por Michelangelo lá em cima, como um senhor velhinho, o dedinho tocando na criatura. Essa é uma ideia antropomórfica. É uma ideia que nós fazemos de um Deus que tenha um corpo como um corpo nosso, não de um Deus que seja um espírito, né? Não de um Deus que seja a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas de um Deus que tem emoções. Já imaginou se Deus ficasse irado? Seria um problema, né? Então, essa ideia é uma ideia bastante limitada, né? E aí ele continua: o que alguém deve pensar sobre essa visão depende, lógico, em grande parte das suas próprias crenças, valores e filosofia de vida. Aqui há algumas perspectivas comuns quando você fala, né, sobre uma interpretação de um Deus como uma entidade antropomórfica, em crenças religiosas das mais diversas. Para aqueles que seguem religiões que descrevem Deus de maneira antropomórfica, como
algumas vertentes do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, algumas vertentes. Essa visão pode ser central em suas crenças e práticas religiosas. Eles podem acreditar que Deus se relaciona com os seres humanos de maneira pessoal e compreensível. A interpretação simbólica, alguns podem ver a representação antropomórfica de Deus como, de maneira simbólica, entender a divindade. Eles podem acreditar que Deus transcende as limitações humanas, mas que a representação antropomórfica é uma forma de tornar Deus mais acessível e compreensível para essas pessoas. O que essas duas, esse ponto 1 e o ponto 2, dizem é aquilo que dentro de uma doutrina religiosa nós chamamos de teologia. A teologia, na maioria das vezes, ou de maneira quase que completa, ela tende a fazer que nós compreendamos Deus à maneira de a nossa compreensão. Só que nós, como espíritas, nós já temos essa visão um pouco mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais ampla nesse sentido, e que, graças às luzes da doutrina espírita, nós compreendemos que, por enquanto, nós só conseguimos compreender, conceber Deus pelos seus atributos. Inclusive, Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele pergunta à espiritualidade se nós teríamos condições de compreender Deus na sua minudicência, ou seja, na sua intimidade, no seu mais íntimo. E a resposta que a espiritualidade nos dá é que nos falta o sentido. Nós ainda não temos como compreender a intimidade de Deus, ou seja, as minudicências, ou seja, o mais íntimo de Deus. Nós não temos, falta-nos o sentido. Nós ainda somos espíritos que estamos dentro do tempo e Deus é eterno. Compreender a eternidade é algo que ainda é um pouco complexo para nós, ainda que somos seres muito, muito ainda arraigados ao tempo. Nós temos dificuldade até mesmo de compreender o tempo, de certa maneira que para nós, para ficar um pouco mais fácil para nós traduzimos o tempo numa medida de espaço. Quando a gente fala de 24 horas nada mais é do que o tempo que a Terra demora para dar um circular, fazer uma órbita em torno de si própria, né? De fazer um giro completo em torno de si própria. Quando nós falamos de um ano, nada mais é que o espaço que a Terra percorre em torno do Sol durante um ano. Então, perceba que todas as medidas de tempo, na verdade, elas são medidas de espaço, porque o tempo é algo bastante ainda difícil de ser compreendido, porque uma melhor tradução para o tempo seria o interregno, entre o nascer e o morrer. Esse é o tempo do encarnado. Mas esse tempo vale para a erraticidade? Não, porque na erraticidade nós temos um começo, diferente daquilo que é eterno, que existe por todo sempre, que significa Deus, e por isso a dificuldade. Nós não somos eternos, nós somos imortais, e aí a grande diferença, a grande dificuldade da compreensão daquilo que é eterno, porque nós temos um momento em que nós somos criados, e a partir daquele momento nós somos imortais, jamais iremos perecer. Podemos dizer até que adentramos a eternidade, entramos para a eternidade, mas eterno, eterno somente Deus. E a compreensão do que é eterno exige uma desmaterialização completa, para que a gente esteja completamente desmaterializado, nem mais um espírito puro, mas um puro espírito. Isso leva muito tempo. Somente um Cristo, né, é um puro espírito. Então, isso leva um bom tempo. Então, essa ideia para nós, essa ideia que é apresentada pela teologia, ela pode, em muitos dos casos, nesse conceito antropomórfico de Deus, ela pode aplacar muitas mentes ainda. Mas nós já abrimos, nós já caminhamos um pouco, nós já demos um degrau. Continuando, né? Críticas, por outro lado, muitas pessoas, incluindo céticos, ateus, criticam a visão antropomórfica de Deus. Eles argumentam que essa representação limita a compreensão de Deus
e pode ser usada para justificar as concepções religiosas problemáticas. Vejam que os céticos e os ateus, eles criticam, mas eles não conseguem ainda caminhar, dar esse passo de ter uma visão de um Deus como sendo soberanamente justo e bom, como sendo causa primária de todas as coisas, como sendo inteligência suprema. Esse passo, ele exige algo mais, algo que isso tem que brotar do coração, tem que vir realmente de dentro de cada um no seu momento, cada um naquele ponto, né? E aí ele fecha exatamente dentro daquilo que eu acabei de explicar. Em última análise, a opinião sobre a visão antropomórfica de Deus é altamente subjetiva e influenciada por crenças pessoais, educação, experiências e filosofias de vida. Cada indivíduo pode ter sua própria perspectiva sobre o assunto. E isso parece que foi escrito por um espírita, né? E é importante respeitar a diversidade de crenças e opiniões religiosas. A gente aprende isso dentro do espírita, né? Cada um está no seu momento, cada um se encontra dentro daquilo que tem condições de compreender, de entender, de aplicar a sua própria vida e de ir ali caminhando. E à medida que vai evoluindo, vai crescendo, vai orando. É a busca pela verdade, né? A verdade que vai sendo cada vez mais bem burilada e melhor construída. Isso sobre antropomorfismo. Vamos fechar e voltar para a pergunta. Eu vou voltar, porque eu não encerrei ainda a pergunta. Voltando para a pergunta, né? Então, que eu coloquei lá. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se ao monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. Eu acho que no ambiente espírita como nós estamos, nós compreendemos bem essa ideia do subornar, né? Não vamos ficar oferecendo, olha, gente, se eu passar na escola e for bem na prova, eu vou acender meia dúzia de velas. Gente, nós já passamos desse período, né? As coisas, os bens materiais todos pertencem a Deus, né? Não vamos querer fazer com ele, barganhar com Deus por coisas que são de Deus. O que você poderia utilizar para oferecer a Deus e que isso, com certeza, iria, vamos dizer assim, suscitar num pai algo que, nossa, que bom, né? Olha, se eu vou tentar fazer o meu melhor por mim e vou tentar domar as minhas más inclinações, porque reconhece-se o verdadeiro espírito, pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, trabalhar com essas más inclinações, vencer principalmente hábitos, maus hábitos, isso realmente é algo que suscita no pai, realmente como suscita no pai humano, né, ver o filho tentando vencer maus hábitos, suscita ali orgulho, um orgulho de sentimento nobre. É a mesma coisa, tá, gente? Então, se a gente quer fazer alguma coisa que realmente possa suscitar orgulho daquele que é o nosso Criador, nosso Abba, nosso papai, né? Que a gente trabalhe pela nossa reforma íntima, né? Pela nossa construção do reino de Deus, dominando as nossas más inclinações, trabalhando principalmente na mudança de hábitos. A alma, aqui e alures, ou seja, em outros lugares, né, receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação em si mesmo, cada um segundo suas obras. É o próprio Espírito que inventa o céu ou cria as belezas do céu. Inventa o inferno ou cria as belezas do céu. Olha que interessante, né? Isso lembra reflexões profundas, né? Quando a gente está falando sobre o pensamento, né? Pensamento e vida de Emmanuel seria um bom local para nós aprofundarmos esse ponto em que ele trabalha, porque o inferno, o céu, são estados de consciência, são padrões vibratórios que são coerentes aos nossos pensamentos. A atmosfera ao nosso redor, ela é criada de acordo com os pensamentos que nós emitimos. É fácil de verificar esse tipo de situação nas próprias obras de André Luiz, principalmente quando você vê obras como, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, que trabalha
sobre uma religião que é muito conhecida por nós, com o nome de umbral. A região umbralina não tem praticamente nada, uma região muito, muito triste, né? Em que ali o arrependimento, né, ele é muito forte, as pessoas são muito arrependidas naquela região, e por elas não terem ali um controle mental, para elas não terem um pensamento firme, e nada ali pode ser criado. Então, uma região inóspita, não faz nada. Já uma região que é muito trabalhada no livro Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, é uma região diferente, onde nós temos ali espíritos, principalmente os ministros, os 12 ministros do Nosso Lar, e os outros que ali trabalham naquela região, que são chamados de engenheiros dos espaços, e que já têm esse pensamento contínuo e que ali geram edificações que são usadas por nós, né, enquanto na vida espiritual, para que a gente encontre ali algo mais acolhedor, algo mais que nos possibilite encontrarmos com os nossos irmãos de caminhada e que estão num padrão vibratório muito semelhante ao nosso e que possamos ali, então, desenvolver não seria bem a palavra, mas possamos ali construir a nossa carta de vida, o nosso projeto reencarnatório, também trabalhado no próprio livro. Vale a pena a leitura. E uma outra região que pode dar, vamos dizer assim, essa diferença, né? Que seria o livro que trata sobre a região de trevas, que é o Libertação. O livro Libertação é um livro que fala muito sobre uma região chamada Trevas. A região de Trevas é uma região que tem castelos, que tem algumas edificações e que são ali também planejamento mental, né, daqueles que se encontram naquela região, pessoas que ali utilizam-se já desse conhecimento de que a mente produz aquilo que está à sua volta, seja o céu ou seja o inferno, e que utilizam-se disso muitas vezes em benefício próprio, subjugando os outros. É uma região de muito sofrimento, é uma região em que você vai encontrar ali espíritos reticentes no mal, espíritos que fazem o mal porque ainda se comprazem com a prática do mal. São regiões que ali se encontram, né, que foram criações mentais, ou seja, o inferno ou o céu, ou a região de trevas, ou a região que, por exemplo, Nosso Lar, é uma ideia apenas, né, com um fim didático, né, do aprendizado, mas para a gente ter uma ideia do que a mente pode produzir. E tal seja o seu procedimento acelerando, né, o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só e Deus é seu juiz supremo e eterno. É a lei do progresso, né? E a lei do progresso, aqui terminando, né, com Deus dispensar na lei em seu favor, ele está falando um pouco sobre a misericórdia divina. A misericórdia divina é algo muito nobre, que vale muito a nossa reflexão. Todas as vezes que a gente fala sobre a misericórdia divina, a gente tem que lembrar que a misericórdia, ela cobre a multidão de pecados, porém ela não entra jamais no campo da injustiça. O que significa dizer isso? Que enquanto o indivíduo ele ainda é ignorante no sentido daquele que ignora a lei, ele pratica o erro, mas por desconhecimento da lei, a misericórdia cobre essa deficiência, oportunizando a criatura para que ela possa ter o aprendizado da lei e possa aí, a partir dali, viver de acordo com a lei. Porém, quando o indivíduo já tem esse conhecimento, ele está praticamente, de certa maneira, transgredindo a sua própria consciência, porque a sua consciência já estando aclarada da lei, ele comete o erro, a mesma consciência dizendo para ele que essa não seria o melhor caminho. E neste caso, a misericórdia agindo num caso como esse seria uma injustiça. Então, nesse caso, a misericórdia não age. E aí, o que acontece? Entra aquilo que a gente chama de expiação. A expiação nada mais é do que o campo em que você caminha contrário à sua própria consciência. E aí a sua própria consciência,
é quem vai ali aplicar o remédio, a dor. E que esse remédio será tão amargo quanto for necessário para que te reconduza novamente ao caminho, ao roteiro ali transcrito pela lei. A lei de Deus é a lei eterna, imutável, criada por Deus para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Afastando-se da lei, entra exatamente a expiação. A misericórdia trabalha sempre, sempre, sempre em que você tem ali o desconhecimento, quando você tem a ignorância da lei. Por isso, poderá Deus dispensar na lei em seu favor. Pois a lei é uma só, e Deus é o seu juiz supremo e eterno. Gente, o que eu poderia comentar a respeito dessa pergunta é isso. Agora, eu vou fechar o share, e eu gostaria de ouvir aí as pessoas colocando o que gostariam de acrescentar nos seus estudos referente a essa pergunta. Estamos aqui num grupo, pela internet, e localmente, para que a gente possa aí conversar um pouco sobre isso. Meg, tem alguma coisa no Livro dos Espíritos que você gostaria de colocar para a gente? Eu colocaria a 851. Por favor, compartilha com a gente. A 851 fala assim: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito ser encarnado, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e limitações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, bem ou fraquejar, pode vir à sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Um espírito mau, quer dizer, inferior, mostrando-lhe e exagerando-lhe o interesse físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Por que eu achei que esta questão do livro dos espíritos tem a ver com Deus concede o favor a que chamamos graça? Numa atividade, você tem um livre-arbítrio. Há 3 tipos de coisas que pode acontecer com você. Ou vai acontecer, um dia desencarnaremos, ou seremos espíritos felizes. Então, Deus concede um favor? Não, Deus te dá o livre-arbítrio. O que você vai fazer com o seu livre-arbítrio? O que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Né? O que você quer para o seu destino? Nós, a espécie do destino que é consequência da posição em que se encontra. O que você tem feito? Qual a posição que você se encontra? Hoje mesmo nós tivemos uma aula aqui, né? E existe a possibilidade de você ter conhecimento e tomar atitudes. Que atitude você toma com o conhecimento que você tem? O que você quer fazer com os dons que você tem? Né? Então, depende de nós. Fatalidade não existe, senão pela escolha que nós fazemos do nosso espírito. Deus concede o favor que chamamos de graça? Não, Deus não concede o favor. Ele te dá a liberdade de agir e você fazer o que você quer. Essa é a questão que eu coloquei. Tá? Eu acho que a 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Não existe fatalidade nos acontecimentos da vida. Tudo depende de você. Como você quer agir, como você age, o que você estuda, o que você pensa, qual a atitude e ação que você toma. Essa é a minha colocação. Perfeito. Eu diria que Deus tem um plano de contingência ilimitado.
É exatamente isso. Eles têm um plano de contingência ilimitado. Ou seja, atrás. Ó, mas Allan Kardec explica que as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar segundo o nosso caráter, a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessas influências, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas não são más. Essa complementa bem, Não é? esse é comentário de Kardec. Kardec na questão 85. Tá? Quando a pergunta é: há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino. Então, Kardec explica isso que eu acabei de ler, das ideias justas ou falsas que fazemos das coisas. Fala alto, senão o pessoal da internet não escuta. tudo está enorme. Feito. Rosilene quer colocar alguma coisa? Nivaldo? Colocando bem tudo. E é interessante quando a gente fala, né? Às vezes tem muito assim, nossa, tive uma sorte de tal coisa, né? Parece que essa palavra pula na nossa boca. E é muito comum, né? Sei lá, se tem um tempero. A gente falava disso. Nossa, tive sorte disso, tive sorte daquilo. E, na verdade, é questão de sorte, né? A sorte está vinculada a privilégio ninguém tem, né? É uma meritocracia, né? Você consegue de acordo com as suas ações, com os seus feitos. Colocando uma situação pessoal aqui, meu filho, né, recentemente foi promovido dentro da clínica que ele trabalha e ele não se formou ainda. E ele está, na verdade, quem acabou de se formar está recebendo a mesma coisa que ele. E é uma ajuda, não é nada né? Ninguém tinha pedido dinheiro emprestado, porque não é essa necessidade, não chega tanto. E aí, quando ele falou isso, que ele terminou de falar, ele falou assim, poxa, ele falou que até eu me formar, e vai ter outros aumentos, por tal, né, por tal. Pois você sabe por que disso? Isso aí é puro merecimento pelas tuas buscas, pelo teu comprometimento, não é sorte, porque ele começou a falar, poxa, eu tive sorte. Aí eu falei, não é sorte. Não é sorte e não é azar. É merecimento pelo que você está mostrando, pela tua responsabilidade. Você não faz ideia o quanto é difícil achar um funcionário correto, honesto, educado. A gente tem tanta gente procurando emprego, mas poucos se encaixam, né? Então, é teu, é merecimento teu. E quanto mais eu seguir essa linha, mais coisas vão fluir no teu caminho, pessoas boas ao teu redor. Então, fui passando um lado espírita, meio em off, né? E é bem isso mesmo, a gente falar graça. Nossa, eu tive uma sorte de casar com essa pessoa, de ter filhos assim. Será que é sorte? Ou tá tudo, foi uma coisa que há tanto tempo atrás você veio e agora, nessa encarnação, aconteceu tudo isso, né? A gente se reunir dessa forma. Tudo deve ter um porquê, certamente tem um porquê que a gente desconhece, né? Tanto com os azares, que a gente chama, como com as sortes, que a gente também denomina, né? E eu acho isso, cada vez que vem umas perguntas dessa, tão profundas e tudo mais, eu só fico parada, assim, observando aonde tem uma pegadinha aí. E nunca tem a pegadinha. Sempre tem a justiça, sempre tem as mesmas leis, sempre tem a indulgência, o amor, o carinho para qualquer um. Eu sempre fico atenta. Será que é aqui que eu vou pegar? Não que eu estou atrás, mas tipo assim, será que ela é assim realmente, essa doutrina? Será que ela é assim, tão redondinha, tão para todos? E sempre está vindo, sempre é para todos, sempre está aberta a todo mundo, uma facilidade da gente se enquadrar, mas uma facilidade tão difícil de ser vivida, né? Lê o livro Ação em Reação.
O livro Ação e Reação tem grandes explicações de fatos que acontecem com você, ligado a outros fatos anteriores que o grau de esclarecimento te colocou, né? Então, é uma graça? Deus concedeu uma graça? Não. Vai, então, alguma coisa aconteceu. No momento ainda a gente não compreende. Mas a gente pode analisar, e depois, quando a gente estiver lá, poxa vida, vai ficar tudo claro. Tomada. Mas fica, pode ter certeza que fica. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo está certinho. Não, e o mais interessante que instiga a gente, que deixa a gente, assim, boca aberta, está tudo nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém. Está tudo na nossa mão, no nosso domínio. E a gente se perde, né? E a gente muitas vezes se deixa levar por uma raiva, se deixa levar por uma situação assim, uma assada. O quanto a gente ainda falta nos burilar, o quanto o nosso cabedal, como diz o meu professor, adoro, o nosso cabedal de conhecimento ainda é pobre. Pessoal, Vou mudar isso aí para acabouço. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou destino de a nossa própria falta. É tudo isso. Ele se esforçou, não é bem, não é um favor nem uma graça dele. Ao resultado A meritocracia. da meritocracia. Nessa reação tem aquele outro que a gente fala, causa e efeito. É o ação, reação ou causa e efeito? Não, O livro chama ação e reação. Causa e efeito. O negócio do esforço é interessante porque a gente tem um historiador muito conhecido, o pessoal deve conhecer, chamado Leandro Carnal. Nossa, Leandro Carnal uma vez perguntaram, ele é ateu. Aí perguntaram para ele, você é um cara de sorte, né? Você tem muita sorte. Ele falou, olha, se você acha que sorte é sinônimo de esforço, eu acho que você está profundamente enganado. Eu sou o que eu sou hoje graças ao todo o esforço que eu fiz lá no passado. Enquanto muitas pessoas ficavam ali assistindo séries, assistindo televisão, jogando bola, eu estava lendo livros, eu estava me esforçando, eu estava procurando conhecer outras línguas, eu estava procurando conhecer mais profundamente aquilo que eu gosto de história, sou historiador, eu estava estudando, eu estava procurando investir em mim. E isso me trouxe na posição que eu estou. Não foi uma questão de sorte, foi uma questão de esforço, de trabalho e de reconhecimento pelo todo o trabalho que eu fiz e estou hoje aqui representando. Então, é algo muito interessante para a gente pensar. E com relação a Deus, olha, Deus não há falta de contingência, né? O plano de Deus ele é totalmente coberto por todas as contingências. Então, lógico, muitas vezes no projeto reencarnatório a gente faz escolhas assim perfeitas. Só que a gente chega aqui, como a própria Meg disse, pela dádiva do esquecimento, a gente troca os pés pelas mãos. Sugestão, dê uma olhadinha na Derrocada de Otávio, capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Ele fez um projeto reencarnatório que ele trocou tudo, né? Quando ele chegou do outro lado, ele viu que trocou tudo, com a sua cabeça, tudo, falou, vamos fazer tudo de novo, né? Por isso, a misericórdia divina de Deus, né? Mas, óbvio que antes eu tinha vamos dizer assim, um contingenciamento maior de recursos. Agora, os recursos que eu vou ter, eles vão ser um pouco mais, vamos dizer assim, aquinhoados. Mas eles vão estar lá, eles vão exigir de mim um pouco mais. Afinal de contas, quando eu tinha uma vasta quantidade de recursos, eu usei esses recursos de maneira não produtiva. Então, vamos tentar agora colocar os recursos um pouco mais difíceis de você obter esses recursos, para quando você obter esses recursos, eu preciso cuidar bem desse recurso, porque ele deu muito trabalho. Eu vou usar isso aqui da melhor forma possível. Então, não faltam contingenciamentos. E mesmo
mas eu vim aqui com um monte de recursos e fiz tudo errado. Olha, vamos dizer assim, todo o trabalho, toda a edificação, que ela é executada no intuito de que você, não, eu acho que eu estou fazendo certo e dá errado, não se preocupe, isso é aprendizado. Você aprendeu, olha, esse caminho não é para você seguir, esse caminho vai à zebra. Então, toda tentativa de acerto que cai em erro, não fica preocupado. É um aprendizado. Aprendi, olha, não vai por esse aqui não, vai por esse outro caminho. Então, todo acerto que dá errado, fica tranquilo, é aprendizado. Guarde aquilo que você aprendi. Então, é por aí. E aí, faça novamente o caminho certo. Somos seres imortais. Não perca nunca essa visão, porque fiz errado, não fica ali lamentando, não é que nem Paulo quando cai ali do cavalo, que ele vê, ele podia falar assim, quem és tu? Ele fala, Jesus fala para ele, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Ele podia falar, putz, cara, fiz tudo errado. E agora? O que eu vou fazer? Não, ele pegou o passado, ficou no passado, fiz tudo errado até aqui. O que ele falou para ele? O que queres tu que eu faça? Tá? Não importa, eu vi que, putz, errei, então tudo bem, já fiz o caminho errado, aprendi, mas vou fazer o caminho certo. O que quer tu que eu faça? É por esse caminho? É por esse caminho, então eu vou seguir esse caminho. Tanto é que a lei de. Qual que é a lei? Eu esqueci? Causa e efeito? Não. Causa e efeito te encontra como você está agora, né? Como, com as suas mudanças, com os teus aprendizados, com a tua reforma, né? Qual a sua intenção? Qual foi a sua intenção? Né? Ela conta muito, ela atenua ou não. Ela pode ter a misericórdia divina ou pode cair no processo expiatório. Se a tua consciência, você já sabia, está fazendo, tua consciência está falando assim, não vai por ali não, e você fala, não, vou por ali porque ele é mais fácil. Ah, é mais fácil, mas vai ter um resultado negativo, vai ter um resultado negativo, né? Ah, não vou pegar esse dinheiro aí. Olha, esse dinheiro vai estar tirando a merenda das crianças, né? Não, eu vou pegar porque eu vou viver que nem um nabal, vou construir uma casona para mim. Tem muita obesidade infantil. Estou ajudando as crianças. Depois, a tua consciência mesmo vai falar, pô, mas, ó. Aí quando você chega lá e olha assim, ó, tá vendo aquele monte de criança ali, ó, que desencarnou de fome? Tem alguém que foi o responsável, né? Sabe? Você vai ter que dar um jeito de tudo aquilo ali, né? Vai ter que refazer tudo aquele caminho. Ah, vamos em frente, vamos refazer. Não vai faltar oportunidade, mas elas vão ficar, lógico, conduzidas aí por um processo expiatório, mas causa de dor e sofrimento que vai te encaminhar para o caminho correto. Samuel, Sati, Ana Cristina, vocês não querem colocar nada na internet? Vamos lá, por favor. Não. Boa tarde a todos. Desculpa aí a ausência sábado, estava aí pertinho de vocês, nesse Ribeirão Preto, chuvoso, né? Faz calor, hein, Ribeirão, hein? Faz calor. Faz muito calor, mas eu peguei chuva lá sexta, sábado e domingo. Mas tá bom, graças a Deus. Nós estamos trabalhando, né, em iluminação no item trabalho. E o Emmanuel responde essa pergunta em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele coloca que essas graças, essa enxurrada de graças, de bênçãos e tal, as coisas, ela tanto está em qualquer plano da vida. Então, ela não está só aqui conosco, aqui. Ela está em qualquer plano. O primeiro parágrafo que trabalha isso para a gente. Ele coloca isso aqui bem claro para nós, que isso aqui está em qualquer plano de vida. O segundo parágrafo, como o Edu colocou, bem colocado aí também, a inteligência artificial também trabalhou, nós, seres humanos, ainda colocamos que queremos Deus humano, humanizado, não queremos Deus, que nós não temos nem interpretação do Deus como ele é mesmo, né? E tudo que vocês comentaram aqui está no terceiro parágrafo, ou seja, olha, a alma aqui, ou em qualquer lugar do planeta, né, recebe ela de acordo com o trabalho da edificação de si mesma, ou seja, é resultado do seu serviço. Você só vai ter essas bênçãos diante da sua edificação, do trabalho com sua edificação de si mesmo. E coloca aqui que também que
Deus poderá dispensar na lei, né, a favor, em seu favor, pois a lei é uma só, que a lei é uma, única, e Deus é o supremo juiz. Então ele interpreta aqui, olha, ele poderá, por quê? Por causa do seu esforço próprio, né, do seu próprio esforço, ele poderá conceder, dar essa graça. Mas nunca aquilo que o Edu explicou, nunca infringindo a lei. A misericórdia dispensa, de Deus é diferente do que a gente entende de perdão, de justiça, essas coisas. É o seu próprio esforço que nos faz merecedor dessa graça, né? Nós trabalhamos e merecemos por isso, é o nosso mérito. É o que a Rose colocou aí do filho. Eu não estou querendo dinheiro emprestado, não, viu, Rose? Mas é o esforço que fez com que ele galgasse os degraus necessários, e antes até do previsto, da formação propriamente dita, né? Mas a pessoa se esforça, ela dá o máximo, o que foi comentado do historiador aí, ele se esforçou o tempo todo, mesmo sendo ateu, para estudar, para interpretar, para compreender, para ter conhecimento, porque quando a gente fala que nós somos umas pessoas que sem conhecimento, ele fala assim, não, a pessoa não tem conhecimento nenhum, porque às vezes ela é muito preguiçosa, ela não quer aprender, ela não quer buscar, né, o conhecimento, ela fica na sua zona de conforto e se achando legal do jeito que está. Mas, assim, eu acho que o Emmanuel foi feliz, ele colocou em 3 parágrafos, colocou o primeiro, que é essas graças em qualquer plano de vida, o segundo parágrafo, nós, seres humanos aqui, temos uma interpretação de Deus diferente, errônea do que é o entendimento de Deus, como ele, Emmanuel, conhece lá, Jesus não conhece essas coisas, e nos coloca, assim, aberto a isso. E como nós estamos trabalhando em iluminação e trabalhando em trabalho, eu falo, olha, você só vai alcançar isso de acordo, essa autoiluminação, de acordo com o seu trabalho. Ou seja, vá trabalhar, né? Que nós temos um locutor da rádio aqui que você manda assim, fulano, vai trabalhar para o fulano aqui, que está aqui meio aqui preguiçoso. Aí ele grita assim, vai trabalhar! Então, nós que espíritas vamos trabalhar. Seria isso. Obrigado pela contribuição. E desculpa aí a falta de sábado, mas eu estava numa festiva lá e não teve como participar. A gente que agradece, muito obrigado. Puxar o cabo do Guatambu, às vezes, é muito bom, né? É preciso, muito, muito necessário, né? Bom, gente, essa parte do antropomorfismo eu quis bastante enfatizar, porque grande parte dos ateus, eles são ateus exatamente por causa dessa visão antropomórfica de Deus. Muitos não creem em Deus exatamente por causa dessa visão humanista, e achar que Deus é o sujeito que fica lá em cima olhando e fala, eu vi o que você fez, eu estou de olho. Então, essa ideia do Deus antropomórfico é uma ideia que, infelizmente, muitas vertentes religiosas ainda possuem, né? Inclusive um Deus que ele multiplica os bens, né? Ou seja, você dá alguma coisa, ele devolve o dobro, né? Então, essa ideia da moeda de troca é tudo uma consequência de um Deus antropomórfico. A visão espírita de Deus ela é muito diferenciada, é uma visão de um Criador que, como eu mesmo disse, a gente só é capaz de conhecê-lo pelos seus atributos. É o soberanamente justo e bom, eterno, imutável, e outras características que estão na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, né? Então, depois, quem quiser pode dar uma olhada. Então, realmente é algo que para nós ainda temos muitas dificuldades de compreender, mas nós já, graças a Deus, a gente já avançou um pouco além desse antropomorfismo, já deixamos de lado um pouco essa parte teológica, né, de aproximação de Deus como um ser humano, né, e temos uma visão mais ampla, graças às luzes da doutrina espírita. Então, as luzes, a iluminação, né, estamos no tema de iluminação, a iluminação a luz da doutrina espírita nos dá essa ideia um pouco mais vasta. Por isso que eu quis forçar muito essa palavra do antropomorfismo, porque ela é algo que realmente suscita nas pessoas que estudam um pouco
falarem, pô, mas eu não pode ser isso que as pessoas, que tal vertente religiosa ou aquela vertente religiosa diz que é, porque isso não cabe na minha cabeça, eu não consigo ver um Deus que fica lá julgando, que fica lá condenando, que fica usando moedas de troca. As pessoas que, com o desenvolvimento intelectual, elas passam a dizer, não, eu vou ser ateu porque eu não acredito num Deus como esse. Então, cabe a nós, na doutrina espírita, principalmente aqueles que nós já compreendemos essa visão de um Deus e de um ser que é um espírito puro, um puro espírito, né? A gente compartilhar essa ideia com essas outras pessoas, para elas verem e conhecerem, né, essa nova forma de ver, essa nova forma de entender o mesmo Deus, mas de uma maneira mais ampla, mais profunda. Eu acho que é isso, né, gente? Semana que vem, então, a gente continua. A pergunta da semana que vem, antropomorfismo. Antropomorfismo. Bom, semana que vem, então, a gente vai ver. A autoiluminação pode ser conseguida apenas, olha, a restrição aqui, hein? A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Será que a gente consegue encontrar conhecer tudo em apenas uma única encarnação na Terra? Vamos na semana que vem, então a gente vai falar um pouco sobre encarnação. Sugestão, né? Vamos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala um pouco sobre isso. Capítulo 4 tem como título, se eu lembro aqui, alguém sabe de cabeça mesmo, assim, de bate-pronto, capítulo 4? Capítulo 4 é o Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas tem alguma coisa a ver, né? Já tem alguma coisa a ver, né? Então, acho que é bom a gente dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? E, lógico, tem uma meia dúzia de perguntas no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que eu tenho certeza que a Meg já deve ter até encontrado. Vai envolver essa que eu vi hoje, que é 880. Que fala sobre esse nosso, vamos dizer assim, esse nosso desenvolvimento. Mas isso é para a semana que vem, né, gente? Semana que vem a gente volta, então, nesse assunto. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, quem gostaria de fazer o encerramento? O nosso amigo aqui, Teria que falar alto, que ele está lá no fundão. Vem aqui, vem aqui, Nivaldo. Bom, vamos mentalizar Jesus com aquela alegria de sempre, com aquela posição que Ele sempre nos deu, de sua autoridade, de sua vivacidade, da sua potência de ser, que possamos confiar a tua bondade, a tua veneração, por toda a raça humana. Que possamos compreender, Senhor, a luz que nosso Pai espera de nós. Que possamos atingir esta luz. Não uma encarnação, mas vai. E aprendemos a usar ao auxílio de nossos próprios irmãos, que em Deus somos todos. E que não resta nenhum que possa ficar perdido na escuridão de seus pensamentos. Assim, te pedimos, Jesus, que leve ao nosso Pai o agradecimento de nós estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais, dando um pequeno passo para a nossa imortalidade e nosso ser.
Assim que pedimos, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado sejas o teu nome. Que venha até nós o teu reino. Que sejas feito, Senhor, a tua vontade. Aqui nesta terra, como é feito em todo o céu. O pão material e espiritual, Pai. Dai-nos hoje. Perdoa, Pai. Perdoe as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm. E não nos deixe, Pai, não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal, de toda maldade, pois teu és o reino, meu Pai, o poder, a luz e a glória. Peço a Ti, Pai, em nome de todos os nossos grupos, em nome de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, pedimos, Pai, que abrande com a Tua luz toda maldade que está dispersa no mundo, em guerras, em detrimento de pessoas contra pessoas, para que haja um pouco de paz e uma evolução. E assim,